Após uma disputa acirrada contra Kamala Harris, Donald Trump voltará à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos. O bilionário de 78 anos superou a candidata democrata após atingir a maioria dos 538 delegados do colégio eleitoral. Trump garantiu a eleição ao ganhar em Wisconsin, estado pêndulo em que Kamala era a favorita, a chegar a 277 delegados, 7 a mais do que o necessário. Antes mesmo de um anúncio oficial da vitória, mas quando a projeção das urnas apontava que a vitória estava assegurada, Trump e o vice J.D. Vance discursaram para apoiadores em Mar-a-Lago, na Flórida. No discurso da vitória, após agradecer ao público pelo apoio, Trump afirmou que esse foi o maior movimento político nunca antes visto na história do país. Trump prometeu lutar por todo o país, reforçando que vai resolver a questão das fronteiras, tema sempre presente na campanha e também no seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. A vitória é recente e, claro, o governo Trump promete muitas emoções, mas quem vai contar pra gente o que esperar é o analista político Lucas Fernandes. Oi, Lucas, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Olá, Neila. É um prazer estar falando com você e com todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis. Lucas, antes da gente falar sobre o futuro dos Estados Unidos no próximo governo Trump, você pode dar uma pincelada para a gente nas surpresas que aconteceram na votação deste ano? Claro, se houve alguma surpresa em algum estado, por exemplo? Bom, na realidade, os institutos de pesquisa, eles cravaram com uma certa segurança, né, quais eram os estados que a gente precisava prestar atenção. Dos 7 estados pêndulo, que eram aqueles que poderiam definir as eleições, todos eles foram para os republicanos, né? Então a gente tem uma votação equilibrada dentro desses estados ali, a diferença acaba flutuando entre 6 pontos percentuais até 2 pontos entre os candidatos, então a gente não está falando de vitórias esmagadoras. Agora, a grande novidade é que o Trump conseguiu vencer em todos eles, não foi uma disputa equilibrada no sentido de conquistar territórios, né? Dos 7 que estavam em disputa, os republicanos gabaritaram essas eleições. E a gente tem outras surpresas também, no sentido de que agora é a primeira vez desde o George Bush em que os republicanos ganham a presidência, não só no colégio eleitoral, mas também no voto popular, né? Então o Trump tem uma vantagem em relação a Kamala Harris, não é apenas no número de delegados, mas é também no número de votos. Isso vai dar um respaldo muito importante para o Trump. Ele consegue subir também nos subúrbios, regiões que são urbanizadas, ficam perto de grandes centros urbanos dos estados e que tradicionalmente votavam nos democratas, né? Isso falando para aqueles subúrbios onde a população se concentra com maior escolaridade, maior renda. O Trump subiu bastante nessas regiões e conseguiu avançar também no voto latino, o que demonstra, né, que não é um eleitor monolito, que se comporta de uma maneira só, e o Trump conseguiu ampliar essa vantagem em relação aos latinos. E destaco também que o Trump vai governar com Câmara e Senado na maioria de republicanos, né? Havia uma expectativa de que talvez a gente pudesse ter uma inversão, de que o Senado fosse comandado pelos democratas, a Câmara ficasse com os republicanos, que fosse ali um Congresso dividido, mas isso não vai acontecer. Trump vai ter maioria nas duas casas, o que vai facilitar bastante a sua vida nesse novo governo. Essa seria, inclusive, a minha próxima pergunta, porque vai ter, de fato, como você diz, um governo muito mais facilitado, uma governabilidade facilitada aí para Donald Trump. Mas falando, então, nas promessas de Donald Trump, uma questão que é forte do governo Trump, do governo passado, e que, pelo visto, vai ser forte na próxima, é a questão imigratória. É a vertente mais conhecida do governo Trump. A gente pode esperar um Trump ainda mais severo com a questão da imigração e também na questão de importação de produtos e commodities, já que a gente está falando aí de entrada de estrangeiros, vamos falar também da entrada de produtos estrangeiros no país. Sim, começando pela imigração, né, a bem da verdade, nesse governo democrata a gente não teve uma mudança substancial na legislação de imigração dos Estados Unidos, inclusive o Biden, especificamente a Câmara, né, que acabou ficando carimbada com essa responsabilidade ali de fiscalizar as fronteiras, acabaram sendo culpados pelos republicanos por não barrar a imigração ilegal, mas também pelo eleitor mais progressista, mais pró-imigrantes, né, dizendo que não houve ali uma mudança substancial
racial, de que famílias continuaram a ser separadas, que os democratas não deram um tratamento mais digno ali para os imigrantes ilegais que chegam nas fronteiras, né? Então esse é um ponto importante. Agora é claro que a gente deve ter uma fiscalização muito mais ostensiva. Trump, um pouco antes nessa reta final da campanha, né, ele endureceu o discurso em relação ao México, disse que vai caber ao México ali endurecer a fiscalização das fronteiras e que vai caber ao governo mexicano, de alguma maneira, dar ali mais segurança para os Estados Unidos nessa região fronteiriça. Lembrando que o México já avançou em algumas medidas em relação a isso. Por exemplo, o México já estabeleceu a necessidade de visto para uma série de países da América Latina que antes não eram necessários. Por exemplo, o caso de nós brasileiros, né? Atualmente nós precisamos ou ter um visto americano ou ter um visto mexicano para ir ao México, né? Antes o visto não era obrigatoriedade. Então, ele deve sim endurecer e fazer um diálogo muito profundo com os governadores desses estados fronteiriços, lembrando que muitos deles, né, Flórida, deram maiorias aos republicanos, então são governados também pela mesma corrente ideológica do Donald Trump. Nesse sentido, ele deve ter ali um trânsito muito mais facilitado junto a esses governadores e as forças policiais desses estados. Já sobre a questão de commodities, o Trump aí sim vai poder reavivar um pouco dessa guerra comercial, né, que ele estabeleceu com a China. É importante destacar também que os democratas também olham a China com preocupação, então não foi um governo de parceria ou de hiperflexibilização das importações chinesas, mas, sem sombra de dúvida, no governo Donald Trump a gente pode voltar a ter mais taxações e isso vai ter um efeito importante na economia, né? O objetivo do Trump é taxar importações no objetivo de fazer com que os Estados Unidos substituam essas importações, criando novos empregos para os americanos. Pode parecer um caminho lógico, mas não é sempre assim que as coisas vão acontecer, né? Existe um tempo de acomodação até que essas novas vagas sejam criadas, até que os Estados Unidos consigam substituir completamente as importações chinesas, e nesse meio tempo pode haver um risco muito grande da inflação ficar descontrolada, né? Já que os produtos que vinham mais baratos da China vão passar a ser taxados e vão chegar mais caros ao mercado. Então, para um eleitor, né, que a gente viu, a tônica dessa eleição foi a economia, o mau desempenho, né, da economia do governo Joe Biden foi sempre colocado na balança. Mexer com inflação pode gerar prejuízos aí para o Donald Trump. Então não vai ser também um caminho tão comum nesse aspecto. Mas vale destacar que caso a gente veja ali um aumento grande das taxações de importações chinesas, uma relação mais desgastada entre China e Estados Unidos, isso abre espaço para o Brasil, né? Sobretudo, o Brasil consegue exportar algumas commodities que a China hoje exporta dos Estados Unidos, né? Então o Brasil pode ser um parceiro comercial da China que pode acabar sendo privilegiado em relação a isso. Agora, o que a gente também não pode deixar de olhar é que a China está tendo um crescimento econômico mais lento do que nas últimas décadas, né? Então, a gente começa a ver essa pressão se desenhando por todos os lados. Uma guerra comercial entre Estados Unidos e China pode desacelerar ainda mais o crescimento econômico chinês, e isso a gente está falando aí de um cenário onde a inflação pode escalar a nível global para vários países, e isso inclui o Brasil. Bom, eu já ia te perguntar se essa relação aí, se esse protecionismo americano em relação às importações poderia afetar o Brasil. Você já me respondeu, disse que inclusive pode ser uma boa para o Brasil. E falando ainda sobre economia, o dólar já subiu, apenas com o anúncio da vitória de Donald Trump. E o que a gente pode esperar em relação aí à economia lá nos Estados Unidos, esse dólar mais alto? Isso pode acabar prejudicando nós aqui, por exemplo, da América Latina? Com certeza, né? Um dólar mais alto significa numa inflação maior aqui no Brasil. O dólar ele está subindo justamente pela expectativa de que há uma tendência de que a pressão inflacionária suba nos Estados Unidos, com isso a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos fica maior, e aí os investidores acabam tendo mais interesse em investir no dólar do que em moedas emergentes, como é o caso do real, né? Então isso pode gerar uma fuga de capital aqui do Brasil, levando para os investimentos lá nos Estados Unidos, né? Esse é um ponto que a gente pode ter de elemento aqui. Agora, o que a gente tem que observar também é como o Trump vai montar esse novo
novo governo. Nas eleições de 2016, havia quase que um cenário de incredulidade, né? Muitos republicanos não acreditavam que o Trump tinha condições de ganhar. Hillary Clinton aparecia na frente nas pesquisas, os democratas tinham um clima de já ganhou na campanha. Então, quando o Trump foi eleito, não havia ali muitos indicadores de como seria o governo, não havia muitos cargos de governo já distribuídos. Isso fez o establishment dos republicanos conseguisse ocupar algumas posições de governo e moderar ali alguns discursos do Trump, inclusive em relação ao protecionismo e etc. Dessa vez, o cenário é bem diferente, né? O Trump ele já contava ali com uma possibilidade de vitória desde sempre, o Partido Republicano é outro, não é mais o mesmo de 2016, existem muito mais republicanos pró-Trump do que havia em 2016, então é um cenário onde o Trump vai governar mais com aliados, né, com pessoas que dialogam muito com a tônica do trumpismo, e isso pode gerar ali também algum temor do mercado, né? Então a gente deve ter esse cenário de incerteza enquanto durar os anúncios, né, de quem vai assumir cada pasta dentro do governo americano, até a gente entender como a situação política lá nos Estados Unidos vai se acomodar. A gente deve ter ali um momento de dólar alto e isso pressiona o Brasil, né? A gente deve ter reunião do Copom para decidir a taxa básica de juros nessa semana e é esperado aí que a taxa seja aumentada e que inclusive com a perspectiva de novos aumentos nas próximas reuniões do Copom, né? Então a gente pode observar aqui nas instituições brasileiras um temor com a inflação. Muita coisa para a gente acompanhar então, Lucas, aqui no Brasil e também até o início do ano que vem, de 2025, quando Donald Trump assumir aí a cadeira mais uma vez da presidência da República. Obrigada, Lucas Fernandes, pela participação. Eu que agradeço, Neila. Um abraço.